Gente querida, hoje às 22 horas vai estrear mais um vídeo de estudo aqui no canal. Nós falaremos sobre o capítulo 23 de Gênesis. Não perca! Estamos analisando o texto bíblico versículo por versículo. Então, não esqueça de ativar o lembrete. Faça isso após esse vídeo aqui, tá bem? Vamos assistir a estreia juntos às 22 horas. Ao longo dessa semana, nós estamos falando sobre o donatismo. Hoje nós falaremos sobre a perseguição do império aos donatistas e circunceliões. Os donatistas apelaram por 3 vezes ao imperador Constantino. Os sínodos de 303, 313, 314 e 316 depois de Cristo ouviram suas reivindicações, embora dando seu apoio a Ceciliano, como já vimos. Os donatistas rejeitaram essas decisões e puseram em dúvida o poder do imperador de pronunciar-se sobre questões eclesiásticas. Donato levou o seu caso à igreja nativa do norte da África e não demorou para essa área incendiar-se contra a igreja de Roma. E por volta do ano 340, apareceu entre os donatistas o grupo dos circunceliões, que viviam como terroristas. Eles eram escravos, fugitivos, indígenas revoltados, devedores insolventes, salteadores de estrada, tudo isso. Os circunceliões extremavam sua fé até o fanatismo. Para eles não havia fim mais glorioso que o martírio. Em alguns casos, o desejo de ser mártir chegava a tal ponto que havia suicídios em massa. Então o impacto dos circunceliões foi grande. Algumas vezes, os líderes donatistas das cidades os condenaram e tentaram se separar completamente deles. Mas, em outras ocasiões, quando o donatismo organizado precisava de uma força de choque, ele recorreu aos circunceliões. Seja como for, chegou um momento em que as fazendas mais isoladas tiveram de ser abandonadas. Imagina a situação. Fazendas sendo abandonadas por medo deles. As viagens pelo interior do país foram impossibilitadas para os poderosos e mais de uma vez os circunceliões chegaram até as proximidades das cidades importantes. O crédito sofreu com isso e o comércio foi paralisado. Foi por tudo isso que Constantino começou a golpear com dureza, exilando os bispos donatistas, confiscando propriedades e enviando um exército à força. Pois é, para que através da força fosse restabelecida a ordem. A força, porém, não resolveu a questão. Os partidários de Donato vagueavam por vários lugares, aterrorizando e forçando conversões ao donatismo. E no ano 411, os donatistas foram declarados um movimento ilegal pelo imperador. A invasão do norte da África pelos vândalos no século V causou um grande declínio do movimento, mas ele só veio a deixar de existir no século VII. Então podemos resumir o que aconteceu nesse período marcante da história da igreja, dizendo que o donatismo, e particularmente os donatistas radicais, no caso os circunceliões, foi mais uma reação às novas circunstâncias produzidas pela conversão de Constantino. Enquanto alguns recebiam a nova ordem de braços abertos e outros protestavam se retirando para o deserto, os donatistas simplesmente romperam com a igreja que se tinha aliado ao império. Em todo caso, essa crise que dilacerou tão duramente a África cristã serviu para mostrar como a igreja se conservava sólida e eficiente perante o erro. Contra as tendências excessivas que teriam lançado o cristianismo no fanatismo, traído a verdadeira mensagem do evangelho e refreado singularmente a sua expansão, a igreja escolheu o caminho da moderação, da clemência e da verdadeira caridade. O grande Santo Agostinho teve um papel importantíssimo na defesa da verdadeira fé. Ao longo da semana, vimos que um dos maiores desafios enfrentados pelos cristãos é a existência de certas questões espinhosas levantadas pelos céticos, que parecem pôr em xeque algumas afirmações centrais da fé cristã. Isso vem acontecendo desde os primeiros tempos, desde os primórdios da igreja primitiva, lá longe, lá no início do cristianismo, como comprovam textos e documentos do Novo Testamento, quanto aos escritos dos apologistas, por exemplo, polemistas, dos defensores intelectuais do cristianismo do segundo e do terceiro séculos, assuntos estes que temos abordado aqui no canal, nos vídeos da série Depois de Cristo. O mundo contemporâneo, secularizado e pluralista, herdeiro do iluminismo e do racionalismo, continua a fazer formidáveis questionamentos à fé cristã. Questionamentos esses que são um obstáculo, podemos colocar dessa forma, para muitos descrentes e uma fonte de incertezas para um grande número de cristãos. Portanto, continue perseverando no estudo da história da igreja. Certamente Deus nos tem dado a oportunidade de meditarmos nestes assuntos
para que não venhamos a cair nos erros cometidos por tantos que, mesmo com nobres intenções, vieram a se desviar do caminho verdadeiro e trouxeram grandes males à Igreja de Cristo. Nós somos a Igreja. Portanto, esses temas nos dizem respeito. Compartilhe esta mensagem e as demais dessa semana. Dê o seu like. Mas antes diga o que você achou dos devocionários dessa semana também. Não esqueça de dar a sua opinião, pois isso é importante para que possamos levar sempre um conteúdo de qualidade para vocês. Hoje à noite, às 22 horas, nós iremos nos encontrar aqui no canal. Iremos analisar o capítulo 23 de Gênesis, como eu já falei. Então não perca. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Até lá!